Estão conseguindo ver os slides? Sim. Sim? Ai, que bom, pessoal. Tá tudo Então, bem. vamos lá. Boa tarde a todo mundo. De novo, desculpa pela demora. Estava meio caótico aqui, mas vamos lá. Boa tarde a todos e todas. Eu sou o Matheus. Não sei se tem alguém que não é do LabMed, mas se tiver, sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Medidas em Psicologia aqui da UERJ, coordenado pelo professor Hernandes. Eu sou o Matheus, sou aluna do doutorado, entrei agora em 2022, e hoje eu vou apresentar para vocês uma aula sobre revisões da literatura. Vamos pensar um pouquinho, então, sobre a história da revisão de literatura, os diferentes tipos de revisão de literatura. Vamos discutir que não apenas as revisões sistemáticas são revisões de literatura de qualidade, né, com evidência científica alta, existe possibilidade da gente fazer outros tipos de revisão com uma qualidade científica elevada, né, robusta. Então, vamos lá. Bom, eu sou o Matheus, como eu disse, sou psicólogo e mestre em psicologia formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Fiz um mestrado com orientação da professora Enio Errara, e agora estou aqui no doutorado na UERJ, entrei em 2022, com o professor José Hernandes me orientando. Em relação à minha aproximação com o tema de revisão da literatura, é algo que vem lá desde a graduação, né? Então, todo mundo que participou de iniciação científica, em algum momento, fez revisão de literatura, e para mim não foi diferente. Tive a oportunidade de participar de algumas iniciações científicas ao longo da graduação, e de uma forma ou de outra, a gente sempre acabava fazendo uma revisão de literatura, né? Mas com método mesmo, assim, do começo ao fim, de cabo a rabo, eu fui fazer no meu último ano de graduação, que eu era bolsista do CNPq de iniciação científica, que basicamente era um projeto de revisão sistemática, que acabou sendo a minha monografia também, e está publicada agora, foi publicada em 2019 pela Psicologia Argumento, uma revisão sistemática sobre eletroencefalograma e experiência religiosa. Enfim, nada a ver com o que eu faço hoje em dia, mas foi ótimo porque eu tive um intensivão de revisão sistemática com a AM, né? Então a gente fazia muito treinamento. Desde que eu me formei, eu ajudei muitos colegas também com o processo de revisão, de busca e de seleção, enfim, de maneira geral. Comecei muitas revisões e não terminei. Esse é um dos aspectos, né? Para fazer uma revisão, um estudo de revisão, você não precisa passar no comitê de ética. Então, você pode começar a fazer, assim, se tiver vontade, tem um colega para fazer com você, você pode começar a fazer. Só tem que terminar, né, depois, né, que é um processo longo, demorado, não adianta só começar. E agora, há pouco tempo, eu comecei a ter algumas aulas, né, sou aluno do Psicometria Academy, que é uma plataforma online de educação continuada em psicometria, do professor Bruno Damasio, e um dos módulos desse curso é o módulo de revisão de literatura, que é ministrado pelo professor Vinícius, e eu aprendi lá muitas coisas que eu não sabia ainda, muitos macetes, assim, mais práticos mesmo, para a produção de uma revisão. Então, grande parte das coisas que eu vou passar aqui para vocês eu aprendi lá, né? Então, acho importante demarcar que é uma das minhas principais fontes. Bom, a nossa aula vai ter 5 partes. Vou tentar ser breve, porque a gente já passou meia hora do tempo com esse meu atraso, né? Mas, basicamente, essa aula vai ter 5 partes. Na primeira, vou trazer algumas definições bem assim, introdutórias mesmo, para a gente partir de um local comum aqui. Depois, na segunda parte, vamos falar um pouquinho sobre os antecedentes históricos, aspectos históricos da revisão, quando surge, por quê e para que surge. Na terceira parte, que é a parte mais extensa da aula, a gente vai diferenciar esses vários tipos de revisão de literatura, tentando entender qual que é o melhor tipo de revisão de literatura para a sua pergunta de pesquisa, quais que são essas aplicações desses vários tipos de revisão. Na quarta parte, eu quis fazer uma parte um pouquinho mais prática. Eu queria, na verdade, fazer algo bem prático mesmo, assim, de abrir os programas aqui com vocês, mas achei que ia ficar muito extenso, que ia fugir muito enfim, da proposta aqui. Então, eu trouxe só alguns aspectos mais práticos das etapas de uma revisão, pensando mais numa revisão sistemática também, para conversar aqui com vocês. E, por fim, uma parte bem rapidinha da aula, que é a quinta parte, para a gente refletir um pouquinho sobre a qualidade das revisões, sobretudo as revisões sistemáticas que são produzidas aqui no Brasil. Bom, então vamos lá, definições introdutórias. Pensando na palavra revisão, né? A palavra revisão é composta por 2 partes, que é a palavra visão e o prefixo re, que é um prefixo de repetição.
Então, revisão, ver novamente, ver pela segunda vez. Tem uma repetição nessa visão. E de acordo com o dicionário Oxford, é justamente isso, né? Uma nova leitura. É uma leitura mais minuciosa de um texto, um novo exame sobre um texto. Também uma definição que foi dada na primeira conferência de biblioteconomia, enfim, de biblioteca de maneira geral, baseado em evidências, né? Lá em 2001, é que a revisão vai ser ver, inspecionar ou examinar uma segunda vez ou novamente. Então, a gente já destaca essa repetição, essa segunda vez, para entender que uma revisão de literatura é um estudo secundário, é um estudo que vai, basicamente, a grosso modo, fazer uma compilação de dados científicos sobre determinado tema. Então, a gente tem um tema, e a gente, a partir de alguns critérios, muito ou poucos sistemáticos, vamos fazer esse levantamento de todas as evidências disponíveis sobre esse tema. Então, basicamente, a grosso modo, uma revisão de literatura é um dicionário de evidências científicas sobre determinado tema. Uma das grandes dúvidas que eu já ouvi muitas vezes e que eu tinha até pouco tempo é que tipo de estudo é uma revisão de literatura? É um estudo teórico? É um estudo qualitativo? Muita gente diz que é um estudo teórico, né? Mas na verdade não é. De acordo com a APA, a revisão de literatura é um método por si só. Pouco ou muito sistemático, mas por si só, esse processo de busca e de revisar um conteúdo, de revisar a literatura científica, evidências científicas, é um método. Então, revisão de literatura, revisão sistemática, revisões de maneira geral, não são estudos teóricos nem estudos qualitativos, são revisões, né? Um método por si só. E tem muitas funções, tem muitos objetivos, né? E um dos principais, para mim, é esse papel de transferência de informações, tanto de um cientista para o outro, né? De um cientista para um outro cientista da mesma área, ou de um cientista para um outro cientista de uma área diferente, ou de um cientista para uma pessoa leiga. Né? Basicamente, é uma transferência de informações. Então, assim, você tem um tema e esse tema tem uma série de evidências, uma série de estudos. É muito mais provável que seu estudo seja visto pelas pessoas, que seja conhecido, lido pelas pessoas, se ele tiver uma revisão de literatura, né? Que vai fazer justamente esse dicionário, vai fazer essa compilação de várias evidências disponíveis sobre aquele tema. E aí a gente pode elencar duas principais funções para as revisões de literatura. Uma função mais histórica e uma função de atualização. No caso da função histórica, a gente pensa que a revisão de literatura ela é parte integral do desenvolvimento da ciência. Né? E aí, pensando tanto na ciência macro, desenvolvimento da ciência de uma maneira mais macro, quanto uma maneira mais micro. Ou seja, no macro, a gente pensa historicamente o quanto que as revisões de literatura, as revisões sistemáticas a partir da década de 50, depois de 90, com a prática baseada em evidências, vão contribuir para a ciência se desenvolver. Vão levantar questões, vão mostrar pontos correlacionados, né, denominadores comuns entre esses vários estudos, lacunas também. Então, é um método, é um estudo muito importante para a ciência se desenvolver ao longo da história. E no micro, pensando no nosso desenvolvimento científico, na nossa pesquisa, né, no nosso tema, é muito raro alguém não fazer uma revisão de literatura. Né? O mais básica que seja, a gente vai fazer a revisão de literatura no início do nosso processo de pesquisa, para entender o que está acontecendo ali. Então, essa revisão vai ser muito importante para a gente desenvolver essa ciência. Além disso, ela vai fornecer essa base de compreensão sobre o estudo de um determinado tema, vai mapear a evolução histórica do estudo de determinado tema. Então, por exemplo, o HIV, os estudos sobre HIV são ótimos exemplos para isso, porque os estudos sobre HIV lá na década de 80 e 90 eram muito diferentes dos estudos de HIV hoje em dia. Então, você faz uma revisão sobre esses estudos, você consegue mapear essa evolução, essa mudança histórica que vai acontecendo ao longo do tempo. E aí, por conta disso, você analisa justamente esse desenvolvimento científico, né, em diferentes períodos, diferentes contextos socioculturais, e, além disso, consegue também identificar áreas, temas e recortes que estão emergindo, quando que eles estão emergindo, em qual contexto, por quê, qual é o peso histórico que isso vai ter. Além disso, a gente também tem a função de atualização, né? Então, as revisões são textos muito informativos, via de regra vai ter uma parte descritiva, não apenas descritiva, mas vai ter uma parte descritiva que vai informar para a gente sobre a literatura científica. E isso vai auxiliar muito na tomada de decisão fundamentada,
né? Então, pensando, por exemplo, em ensaios clínicos randomizados, tem uma condição, para essa condição tem duas possíveis intervenções. A revisão vai lá analisar isso e um profissional da área da saúde pode utilizar essa revisão para que a sua tomada de decisão clínica, prática, né, o que vai ser recomendado para o seu paciente, seja embasado nessa revisão, ou seja, nessa evidência, que teoricamente é a evidência mais forte que a gente tem, mais atualizada que a gente tem. Além disso, é um dicionário de bibliografia, né, como eu falei para vocês agora há pouco, e fornece também um feedback dos estudos, porque uma boa revisão, a grosso modo, a grande maioria das revisões, né, sobretudo revisão sistemática, vai fornecer para a gente uma avaliação desse trabalho que foi publicado. Não é apenas uma descrição. Eu disse para vocês, uma descrição é uma parte, mas tem uma outra parte que é uma avaliação. E aí essa avaliação pode acontecer de diferentes tipos, em diferentes formas, né? Então a gente tem essa função de feedback, de entender qual que é a qualidade dos estudos que estão sendo produzidos sobre determinado tema. Bom, então agora em relação à história das revisões, né, antecedentes históricos. Não tem como a gente pensar na história de revisão sistemática, de revisão da literatura, de ensaio clínico, sem pensar no James Lind, que foi um médico escocês que trabalhava embarcado, ele é um médico naval, trabalhava embarcado ali em algumas embarcações britânicas, e bem lá na época que ele estava embarcado por um longo período de tempo, estava acontecendo uma incidência muito grande, quase que um surto de uma doença chamada escorbuto entre esses marinheiros. Escorbuto, hoje em dia, a gente sabe que é uma doença causada pela falta de vitamina C no organismo, mas eles não tinham essa informação lá. E o James Lind, sendo o médico responsável por essa tripulação, ele decidiu tomar uma atitude. Então, o que ele fez? Ele selecionou 12 homens, 12 marinheiros com escorbuto, em um estado mais severo, e dividiu esses 12 homens em 6 duplas. E para cada uma dessas duplas, ele forneceu uma intervenção diferente. Então, para uma, ele deu uma colher de vinagre todo dia. Para outra, ele recomendou 2 horas de sol por dia. Para o outro, ele deu uma medicação X. Para um outro grupo, ele deu 2 laranjas e 1 limão todos os dias. E, enfim, uma intervenção para cada grupo. No 5º dia de intervenção, o grupo que estava recebendo laranjas e limões não pôde continuar, porque acabaram as laranjas e os limões do navio. Mas um deles já estava ótimo, já pôde voltar a trabalhar, enfim, já voltou a falar, porque o escorbuto é uma doença que, enfim, afeta muito a boca, né? Então, a boca da pessoa, enfim, por dentro, a parte interna da boca necrosa, quase, caem os dentes, eventualmente a pessoa morre. Esse marinheiro que estava chupando laranjas e limões todo dia, depois de 5 dias, já estava se sentindo ótimo. Então, a partir daí, a gente tem ao James Lind esse mérito de ter delineado esse primeiro ensaio clínico, né, que a gente sabe que laranja e limão, vitamina C, né, escorbuto, falta de vitamina C, é exatamente isso que precisa. Na época ele não sabia, mas fazer esse delineamento, fazer essas separações e essas intervenções fez com que ele descobrisse que alguma substância associada àquelas laranjas e limões ali estavam associadas à melhora do escorbuto. Então, isso aconteceu mais ou menos no dia 20 de maio de 1747. Então, já faz um tempo, desde a década de 90, que no dia 20 de maio é comemorado o Dia Internacional do Ensaio Clínico. E é daqui a uma semana, né? Exatamente sexta-feira que vem vai ser o dia 20 de maio, Dia Internacional do Ensaio Clínico. E, além disso, o James Lind ele não chegou a fazer uma revisão sistemática ou revisão da literatura. Mas lá em dos escritos dele, ele descreve o que poderia ser uma revisão. Então, ele fala que, olha, se vários médicos, vários pesquisadores diferentes fizerem a mesma coisa que eu fiz com grupos diferentes, depois a gente pode juntar isso tudo num valor único, num resultado único, para entender até que ponto isso é pertinente ou não. Ou seja, basicamente a ideia de uma revisão sistemática, né, de uma meta-análise, mais especificamente. Mas ele não chegou a fazer. As primeiras revisões da literatura começam a surgir na Alemanha, ali mais ou menos no final do século XIX, um século depois do James Lind, pouco mais de um século, e elas aparecem sob 2 formas. Uma delas era uma revisão anual, que era muito feita pelos próprios periódicos, né, que eles faziam uma revisão anual, que era bem descritiva, não tinha esse caráter avaliativo, bem ampla mesmo, das contribuições da literatura sobre determinado tema.
Inclusive, até hoje, algumas revistas ainda fazem isso, né? Eu tenho lembrança de já ter visto por aí. E um outro tipo de revisão, que é uma revisão mais próxima da revisão que a gente faz hoje em dia, que a gente entende conceitualmente hoje em dia, que é uma revisão mais seletiva, crítica e analítica, que vai focalizar num problema científico particular, né? Num tema particular e na sua possível solução ou um possível desfecho para esse tema. No século XX, logo no início do século XX, em 1904, o Carl Pearson, que é extremamente conhecido aqui por nós da pesquisa quant, da psicologia, da neuropsicologia, ele fez a primeira meta-análise. Ele não chegou a dar esse nome, a meta-análise só recebe esse nome em 1940 e pouco, 46, eu acho, mas ele fez a primeira meta-análise, o primeiro procedimento estatístico de encontrar um tamanho de efeito geral para uma população, para várias amostras, né, para vários estudos diferentes. As revisões sistemáticas, elas só começam a surgir mais ou menos na década de 50, né, mas eram revisões que ainda não eram muito criteriosas. Elas tinham já algum método mais sistematizado, mas não chegavam a ser, né, e a ter os critérios que a gente entende hoje como critérios para uma revisão sistemática, especificamente. A partir da década de 80, começa uma grande revolução, né? Então, ali na década de 80, 4 livros foram publicados, eu botei aqui só um de exemplo para vocês, e nesses livros eram basicamente bancos de dados sobre informações perinatais, pré-natais, pós-natais sobre uma maternidade, né? Então, faziam um levantamento desses dados ali, de uma determinada maternidade, demarcando essa importância de entender esses vários estudos, essas várias informações, para que no final a gente tivesse uma prática baseada em evidências. E aí que começa com muita força, né, na década de 90, o movimento da prática baseada em evidências e a colaboração Cochrane. Então, basicamente, a prática baseada em evidências, vocês devem conhecer, é um movimento que defende que todas as intervenções e práticas devem ser embasadas em evidências científicas, prática baseada em evidências, né? Então, esse movimento foi muito encabeçado pelo Ark Cochrane, na verdade era Archibald o nome dele, mas ele só gostava de ser chamado de Ark, e outros médicos também, né? Médicos e profissionais da saúde que começaram a falar sobre isso cada vez mais e a recorrer cada vez mais a revisões da literatura para embasar essas intervenções. Só que, como eu disse para vocês, a revisão de literatura, ou até mesmo a revisão sistemática, que já era chamada assim nessa época não tinham os mesmos critérios e, enfim, o mesmo refinamento que a gente tem hoje em dia. Não seguia exatamente os critérios da prática baseada em evidências. E aí, por conta disso, em algum momento, o Cochrane diz que é uma grande crítica à profissão que ainda não tivesse sido organizado um resumo crítico, destaque para a palavra crítico, a revisão não é só descrição, por especialidade ou subespecialidade, adaptado periodicamente de todos os ensaios clínicos randomizados relevantes. Então, a priori, a princípio, a revisão sistemática vai ser de ensaios clínicos randomizados, mas hoje em dia a gente tem diretrizes para fazer revisões de outros tipos de estudo também, né? Mas, assim, a princípio, por definição, a revisão sistemática é uma revisão de ensaios clínicos randomizados. Então, em 1992, surge a colaboração Cochrane, que é uma instituição, né, lá do Reino Unido, encabeçada pelo Ark Cochrane, que tinha, dentre outros objetivos, o principal objetivo de fornecer recursos metodológicos para revisões sistemáticas, né, para métodos de revisão que tivessem uma sistematização ali na busca, na seleção e na análise dessas evidências científicas. Desde então, essa produção de revisão aumentou muito. É claro, também aumentou muito o número de pesquisadores e o número de estudos primários, né? Então, aumentando o número de estudos primários, a gente tem mais possibilidade de fazer revisões. E cada vez mais essas revisões vêm se refinando e ganhando mais critérios, né? Critérios mais específicos e mais robustos. Então, aqui a gente tem a pirâmide das evidências científicas, que foi discutida e aparentemente foi estabelecida pelo Cochrane também, ele que fez essa hierarquização, e as revisões sistemáticas, elas estão aqui no topo da pirâmide, ou seja, são as evidências mais robustas que a gente tem. Então, a gente tem os estudos primários, né, que são os ensaios clínicos, estudos de coorte, estudo de caso, e as revisões sistemáticas, que são estudos secundários, né? Então, aquela questão da revisão, ver de novo, ver pela segunda vez, estudo secundário. E aí eu costumo dizer que tem o topo da pirâmide, o topo do topo e o topo do topo do topo, que tem as
revisões sistemáticas que estão no topo. No topo do topo tem a meta-análise, que a gente vai falar já já, e no topo do topo do topo ainda tem as Umbrellas Review, que a gente também vai falar, né? Então, são estudos secundários que têm um nível de evidência científica muito robusto. Bom, pessoal, então vamos lá. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode me cortar, tá? É que eu não estou vendo vocês, não estou vendo nada, mas é só falar alguma coisa que eu paro de falar para deixar vocês falarem. Agora, aqui na terceira parte da aula, que é a parte mais extensa, como eu disse para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre os vários tipos de revisão de literatura, quais que são as suas aplicações, qual que é o melhor tipo de revisão para a minha pergunta de pesquisa, para o meu tema, e como é que eu posso aplicar isso na prática. Temos esse artigo aqui, de Grant e Booth, não sei, de 2009, que é uma revisão de escopo, que a gente também vai falar já já, que basicamente faz todo esse levantamento dos tipos de revisão de literatura disponíveis na literatura científica até então. Então, lá nesse artigo, eles levantam 14 tipos de revisão de literatura. Muitos deles são muito próximos, assim, muito semelhantes. Então, eu não vou falar de todos, até para não ficar muito extenso, né? Falar de 14 tipos de revisão. Então, eu decidi falar de alguns que são os mais presentes na literatura científica e alguns outros que não estão presentes nesse artigo, como, por exemplo, a revisão integrativa, que aqui no Brasil é bem conhecida, né? Tem muito pesquisador que faz revisão integrativa, mas nesse artigo de 2009 eles não reconhecem a revisão integrativa. Mas vamos falar dela também. Então, vamos lá. Uma revisão da literatura. Sim, a revisão da literatura é a mais simples possível, é a mais básica possível, que vai descrever, aí sim, aqui é a descrição. Então, se você fez uma revisão e essa revisão está só descrevendo seus resultados, né, descrevendo os resultados desses estudos que você selecionou, é muito mais só uma revisão da literatura, porque praticamente todos os outros tipos de revisão vão ter algo para além da descrição, não vai se ater apenas a descrever esses resultados, né, fazer um levantamento. Então, a revisão de literatura vai descrever essas produções científicas de diferentes fontes. Então, por exemplo, revisão sistemática só de ensaio clínico, ou só de estudo correlacional, ou só de um tipo específico de estudo. Revisão de literatura, não. Você tem um leque muito grande de estudos e tipos de estudos que podem ser selecionados e podem ser incluídos na sua síntese. A revisão de literatura, então, vai nos permitir compreender, consolidar, analisar também, de certa forma, né, somar e identificar lacunas. Então, vai envolver algum processo para a identificação da literatura relevante, porque pode ser bem simples esse processo, né, pode ser uma descrição bem rápida, assim, bem seca mesmo. Inclusive, se vocês ouvirem esse termo revisão da literatura seca, basicamente é uma revisão de literatura, essa mais simples de todas, que vai fazer essa identificação da literatura relevante, seleção, síntese e tabulação. Mas, em geral, não há uma sistematização formal, né? Esse é o ponto aqui da revisão de literatura. É algo mais abrangente, mais geral, assim, não tem tanto critério quanto os outros tipos de revisão. E vai ser necessariamente uma descrição ampla, né? Então, vai ser muito difícil você generalizar algum tipo de resultado dessa revisão de literatura. Então, revisão sistemática, a gente busca justamente uma maior generalização, né, desses resultados, sobretudo quando faz uma meta-análise ou algo do tipo. Aqui não se encaixa esse tipo de generalização por conta dessa falta de sistematização no processo. E alguns autores consideram que a revisão narrativa é um sinônimo de revisão da literatura. Outros não. Eu prefiro separar porque a revisão narrativa tem algumas características mais específicas do que essas que eu falei aqui para vocês de revisão da literatura, que a gente vai falar logo em seguida. E aí a gente tem a revisão crítica, né? A revisão crítica também vai apresentar, analisar e sintetizar material de várias fontes diferentes. E o grande diferencial da revisão crítica são dois, na verdade. O primeiro é esse componente crítico, né, necessariamente, que vai incluir um tipo de avaliação crítica, de uma análise crítica, mas uma análise crítica muito mais subjetiva, não sistematizada, como a gente vai fazer a análise da evidência científica na revisão sistemática. Não é o caso. Aqui é uma análise crítica muito mais subjetiva, muito mais dependente do pesquisador, de quem está fazendo essa revisão, de quem vai produzir justamente essa discussão crítica.
Então, na revisão crítica também não há exigência de apresentação de método de busca, de síntese, de análise, e a ênfase vai estar na contribuição de cada estudo que você selecionou, e não na avaliação formal da qualidade desse estudo. Então, assim, é um estudo muito importante para a área, mas ele não se encaixa lá nos critérios de um bom estudo, de acordo com, sei lá, a escala da JBI, por exemplo. Não é esse o caso. O caso aqui a gente vai focar justamente nessa contribuição conceitual. Quanto mais importante para a área for aquele estudo, mais faz sentido ele se encaixar aqui na revisão crítica. E o outro componente é essa inovação conceitual, porque os resultados dessa revisão crítica, eles vão se traduzir melhor em hipóteses, em modelos, não necessariamente em respostas, como vai ser uma revisão sistemática, por exemplo. Então, a revisão crítica ela é muito utilizada para, por exemplo, discutir escolas de pensamento que concorrem sobre determinado tema. Então, ela vai fornecer essa plataforma de lançamento para um novo embasamento conceitual. Então, dando origem a novas investigações, abrindo uma nova janela no campo. Então, os elementos, justamente por conta desses elementos interpretativos subjetivos, o produto dessa revisão não vai ser um ponto final. Pelo contrário, ele vai ser um ponto de partida. A partir daquele resultado ali, daquela hipótese que foi gerada como resultado, a gente abre novas possibilidades de investigação conceitual para esse tema em questão. A revisão narrativa é bem próxima, pessoal. A grande diferença é que vai ter um caráter mais narrativo, mais descritivo, puramente descritivo ali, que vai narrar toda essa produção científica sobre determinado tema. Mas aí o principal ponto diferente, né, que diferencia a revisão narrativa da literatura, da revisão de literatura e da revisão crítica, é que uma revisão narrativa, teoricamente, ela só pode ser realizada por um pesquisador que seja muito experiente naquele tema em questão. Porque não vai ter essa sistematização toda de busca, e a busca e seleção dos estudos que vão compor essa revisão narrativa vai depender unicamente da experiência desse pesquisador. Então, se supõe que esse pesquisador, por ser um pesquisador experiente, conhece quais são os estudos relevantes sobre determinado tema, sobre esse tema em questão. Então, ele é a pessoa indicada, né, pertinente, para fazer essa seleção mais assistemática e narrar como esses estudos contribuíram, né? Enfim, como esses estudos foram sendo feitos e contribuindo para a literatura científica desse tema. Mas aí também aumenta o risco de viés. Tanto a revisão de literatura, quanto a revisão crítica, quanto a revisão narrativa vão aumentar muito o risco de viés. Por quê? Porque tem essa falta de sistematização, tem essa abertura para a interpretação do pesquisador, da pessoa que está ali escrevendo, fazendo essa revisão. Isso é uma crítica absoluta? Não, porque ela não se propõe a ter esse rigor todo científico. Né? Então, se você quer tomar uma decisão, é melhor você se decidir com base numa revisão sistemática. Agora, se você quer discutir o tema, se você quer entender narrativamente como isso aconteceu, talvez a revisão narrativa seja melhor para você. Bom, e aí a revisão integrativa, que também é semelhante, só que a diferença é que há um processo sistemático, só que não tem tantos critérios específicos, né? A revisão integrativa ela vai integrar vários tipos de pesquisa, várias fontes de pesquisa, por isso que recebe essa palavra integrativa. Então, vai ter um processo de busca sistematizado, mas essa busca não vai se ater apenas a ensaios clínicos, apenas a um tipo específico de estudo, enfim, vai integrar tudo. As informações vão ser muito mais amplas, né? Então, vão ser aceitos estudos teóricos, livros, dissertações, ensaios clínicos, todo tipo de estudo pode integrar uma revisão integrativa. Justamente daí que vem esse nome. Né? Então, a gente tem uma combinação da literatura teórica e empírica para compreender um tema de uma maneira mais integrativa. E a grande diferença é que tem um processo sistemático, a grande diferença em relação à revisão de literatura, por exemplo, que também aceita vários tipos de estudos e tudo mais. Bom, e aí, pensando agora num tipo de revisão que está agora bastante em voga, pelo menos eu tenho ouvido falar e ouvido várias pessoas falando sobre esse tipo de revisão agora, inclusive eu mesmo estou produzindo uma revisão de escopo como estudo 1 da minha tese, e a revisão de escopo, ela vai ter esse caráter de avaliação preliminar do potencial e do escopo de um determinado tema, de uma determinada pergunta de pesquisa. Então, você tem lá a ideia
do seu tema. Mas ainda é uma ideia muito geral, uma ideia muito ampla. Você não sabe muito bem qual que é a flexão que você vai colocar ali sobre isso, qual que é o delineamento que você está buscando. Enfim, é algo mais geral que você não tem ainda muito definido. Talvez a revisão de escopo seja o melhor para você fazer. Por quê? Porque a revisão de escopo vai justamente fazer esse mapeamento dos principais temas, dos principais termos, dos principais tipos de estudo, ou seja, das principais metodologias que estão sendo utilizadas para investigar esse tema que você está interessado. Então, a revisão de escopo vai ter quais objetivos? Esclarecer conceitos, observar quais tipos de pesquisa e evidências estão sendo feitas, identificar os principais eixos de pesquisa, os principais fatores associados ao tema e também identificar lacunas. Nesse sentido, é muito próximo da revisão integrativa. A grande diferença é que na revisão de escopo, a gente vai ter alguns critérios mais amplos, no sentido de mapeamento. A revisão integrativa, você pode discutir mais aquele tema mesmo com base nos estudos que você encontrou. A revisão de escopo não exige essa discussão minuciosa. Você pode simplesmente fazer um levantamento. Então, falar, olha, estudos sobre esse tema são majoritariamente feitos sob metodologia quantitativa, 90% são correlacionais, as amostras são caracterizadas por tal ponto, tal ponto, tal ponto. Né? Os principais resultados são esses. Tem um certo consenso em determinado termo, mas não tem consenso em outro termo. Né? Enfim, é um mapeamento mesmo, é um levantamento dessas informações para, a partir daí, você identificar se tem ou não a necessidade de fazer uma revisão sistemática. Então, a revisão de escopo também vai ter um método sistemático, toda a parte de busca, de seleção e de análise vai ser idêntica a uma revisão sistemática. A diferença é depois na extração dos dados. E também algumas diferenças nos critérios, né? Porque a revisão de escopo, ela te permite analisar estudos de diferentes metodologias, se você quiser, né? Se for um critério que você colocou ali para sua pesquisa. Revisão sistemática, não. Você vai ter que escolher um tipo de artigo, um tipo de metodologia para investigar. Na revisão de escopo, você pode aceitar, por exemplo, definir que eu só vou aceitar estudo empírico, mas dentro de estudo empírico, você pode aceitar estudos correlacionais, experimentais, estudos qualitativos, né, de grupos, entrevistas, enfim. Tem uma possibilidade muito grande. E aí, justamente por você não ter muito noção do que está sendo feito e justamente estar fazendo um levantamento, os critérios de inclusão e exclusão, eles podem ser definidos a posteriori, na fase de elegibilidade. Então, primeiro você faz lá todo o levantamento, aí começa a fase de rastreio, que a gente vai falar já já na quarta parte da aula, e aí na parte de rastreio você já começa a perceber como que a literatura se comporta em relação àquele tema ali. Então, a partir disso, você pode determinar critérios, né, a posteriori, depois da busca, para você incluir ou não esses artigos. Além disso, também não tem obrigatoriedade de ser uma busca pareada. Revisão sistemática tem que ser feita por pelo menos 2 pesquisadores independentes. Cada um vai fazer a mesma coisa, isolados, um sem contar para o outro, e depois a gente vai juntar, né, vai ter essa concordância entre esses avaliadores. Na revisão de escopo não há essa necessidade, e também não há a necessidade de você avaliar a qualidade das evidências desses estudos que foram incluídos, que é algo que também é necessário ser feito na revisão sistemática, certo? Então, isso não é obrigatório. Você pode fazer uma revisão de escopo que acaba fazendo algum tipo de análise. Por exemplo, a minha revisão de escopo, um dos critérios é os estudos serem revisados por pares. Então, isso já delimita, de certa forma, uma avaliação dessa evidência. Né? Supõe-se que o estudo que foi revisado por pares tem uma qualidade melhor, né, teoricamente. Então, já é um processo de avaliação ali. Mas você não precisa estender isso, aplicar uma escala, por exemplo, a JBI, a escala de Haddad, não precisa daquele processo que na revisão sistemática vai precisar de avaliação de cada uma das evidências, uma por uma, com vários itens diferentes. E aí, dependendo do que você encontrar na sua revisão de escopo, pode ou não se tornar pertinente uma revisão sistemática. Então, a revisão de escopo é a precursora da revisão sistemática. A revisão sistemática, então, né, que é a mais conhecida, mais falada, todo mundo quer fazer revisão sistemática. Hoje em dia,
aparentemente as revistas só aceitam revisão sistemática, né? Mas, na verdade, a revisão sistemática é só mais uma das revisões. E tem um método que é um método muito criterioso. Então, a grande questão é que muitas revisões sistemáticas por aí não são revisões sistemáticas. Assim. Se fossem chamadas por outros nomes, como, por exemplo, revisão de escopo, elas seriam estudos ótimos, mas aí se auto-intitula revisão sistemática e aí acaba perdendo vários pontos por não incluir itens que são necessários para uma revisão sistemática. Então, basicamente, o que é uma revisão sistemática? É um estudo que vai objetivar identificar, avaliar e sintetizar. Sintetizar de maneira qualitativa ou quantitativa, se tiver meta-análise. Todas essas evidências empíricas, necessariamente tem que ser evidência empírica, que atendem aos critérios de elegibilidade pré-especificados. Então, lembra que eu falei que na revisão de escopo você pode definir os critérios depois? Aqui não. Aqui na revisão sistemática você tem que ter esses critérios desde o início. Né? E esses critérios vão ser elencados para responder uma questão de pesquisa específica. Então, para você fazer uma revisão sistemática, a sua questão de pesquisa tem que ser específica. Você tem que saber exatamente o que você quer pesquisar, o que você quer revisar. Senão, é melhor você fazer uma revisão de escopo, né, que não exige esse critério todo, essa especificação toda na pergunta de pesquisa. E os pesquisadores que realizam revisões sistemáticas vão usar métodos explícitos e sistemáticos que vão ser selecionados com o objetivo de minimizar vieses para produzir achados mais confiáveis para informar a tomada de decisão. Então, aquela questão que a gente falou lá nas funções de atualização das revisões, aqui na revisão sistemática isso tem um critério ainda mais robusto, ainda mais forte. Né? Então, todo método de revisão ele vai ter que ser muito explicitado, vai ter que ser descrito minimamente tudo que você fez ali na parte do método, e tudo isso vai ser feito com o objetivo de minimizar ao máximo possível qualquer tipo de erro sistemático que possa ter nesses estudos e no seu próprio estudo de revisão. Então, o objetivo máximo da revisão é se tornar essa evidência científica mais robusta que existe, né? No topo da pirâmide. Então, para isso, esse processo tem que ser muito, muito bem feito e muito sistematizado. Em geral, apenas um estudo vai ser incluído nas revisões sistemáticas. Como eu disse lá no começo, a princípio, revisão sistemática é só revisão de estudos experimentais, ensaio clínico randomizado. Mas, hoje em dia, a gente pode fazer revisões de outros tipos de estudo, revisões sistemáticas de outros tipos de estudos, mas apenas um por vez. Então, você vai fazer uma revisão de estudos correlacionais, vai fazer uma revisão de estudos, enfim, observacionais, uma que aí já não é mais revisão sistemática, é síntese qualitativa. Enfim, revisão de estudo, de um estudo quantitativo específico. Tem que ser o mesmo método. Você não pode misturar na seleção dos seus estudos, dos seus artigos, numa revisão sistemática, estudos com métodos diferentes. Tem que ser, a priori, né, um único método. E necessariamente vai ter que criar um protocolo formal. Esse protocolo vai ter que ser registrado e divulgado para outros pesquisadores, caso necessário, caso desejarem reproduzirem, replicarem esse protocolo. Tem que ter o trabalho de pelo menos 2 pesquisadores independentes, e esse é um dos principais pontos que, sobretudo nas revisões sistemáticas, não aparece, pelo menos aqui no Brasil, que eu vou mostrar para vocês no final da aula. E um outro ponto é a necessidade de haver uma avaliação da qualidade da evidência científica desses estudos que você selecionou. Então, tem várias escalas, vários instrumentos que a gente faz isso, ou você mesmo, enquanto pesquisador, pode determinar ali um critério para avaliar a evidência desses estudos que você selecionou. Mas tem que ter essa parte de avaliação, né? Senão é só uma descrição, não se encaixa numa revisão sistemática. E aí a gente tem as diretrizes da Cochrane, que são as principais, mas também temos outras diretrizes, né, como, por exemplo, a do NHS, Centro de Nova York. A gente tem o Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, que é um livrinho, um PDF disponibilizado no site da Cochrane, que é basicamente um tutorial sobre revisões sistemáticas. E também existem outras instituições que vão fornecer para a gente protocolos, tutoriais, protocolos para busca, fluxogramas para busca, checklists para a gente fazer a redação, para a gente escrever efetivamente a parte final da revisão, né? Como, por exemplo, o Prisma, né? Que é uma empresa privada que fornece gratuitamente para os pesquisadores essas diretrizes, né? E que é muito utilizado.
Aí, pessoal, além da revisão sistemática, a gente tem também a revisão sistemática qualitativa. E aí esse é um ponto que é um pouquinho polêmico. A revisão sistemática qualitativa, basicamente, ela vem para integrar e comparar esses resultados de estudos qualitativos sob um método sistemático de busca, de seleção, de análise e síntese. Então, basicamente, é uma revisão sistemática, só que de estudos qualitativos, certo? E aí a grande diferença é que o produto dessa revisão vai levar a novos desenvolvimentos teóricos, né? Vai ter esse caráter mais qualitativo também. Vai ser muito mais uma tradução interpretativa ou uma narrativa abrangente, porque uma revisão de estudos qualitativos, em geral, vai levar muito em consideração o relato desses estudos, de entrevistas, grupos focais, enfim. Então, a gente tem muito mais uma interpretação ali também, né? Não é quantitativo. É muito mais subjetivo, abre espaço para o participante e para o que o participante falou ganhar força e ser discutido como algo revisado, né, na revisão qualitativa. É um método muito novo, não tem muitas revisões sistemáticas qualitativas com esse nome, e há muitas controvérsias, sobretudo em relação a utilizar os métodos, a sistematização que a gente usa para fazer uma revisão sistemática de estudos quantitativos, para fazer uma revisão sistemática de estudos qualitativos. Eles dizem que seria mais apropriado a gente adaptar esse método, né, de revisão sistemática para adotar alguns conceitos e algumas características que são mais utilizadas em estudos qualitativos, né? Então tem essa crítica aí, e como é uma questão muito nova ainda, isso ainda está sendo discutido, né, ainda está sendo polemizado. E ainda tem uma outra polêmica que diz respeito a uma certa confusão conceitual, muito relativo à história da prática baseada em evidências e aos conceitos de revisão da Cochrane. Porque, de acordo com a Cochrane, quando os resultados de estudos primários são resumidos, mas não são combinados estatisticamente, a revisão pode ser chamada de revisão qualitativa. Ou seja, todas as revisões sistemáticas que não fizeram meta-análise, nesse conceito da Cochrane, seriam revisões sistemáticas qualitativas. Então, se a gente parar para analisar a literatura, as revisões sistemáticas, na sua grande maioria, não fazem meta-análise. São poucas as que fazem meta-análise. Então, a maioria dessas revisões seriam revisões sistemáticas qualitativas. Mas isso gera uma mega confusão em relação a esses termos, né? Até porque, até aquele próprio fluxograma, né, que eu vou apresentar mais à frente para vocês, mas acredito que alguns de vocês tenham ele bem gravado na cabeça. Lá naquele fluxograma do Prisma, tem a penúltima parte, que é a síntese qualitativa, e depois tem a parte final, o último quadradinho, que é a síntese quantitativa, que aí sim seria a meta-análise. A grande maioria das revisões para na síntese qualitativa, que é essa extração dos dados, essa discussão dos dados, descrição dos dados, análise dos dados, mas não necessariamente sintetizaram, né? O que é sintetizar? Você juntar um monte em uma única coisa. Não fizeram essa síntese quantitativa. Então, nesse sentido, nessa definição da Cochrane, a maioria das revisões sistemáticas que a gente tem hoje em dia seriam revisões sistemáticas qualitativas. E por isso, por essa confusão toda, a Cochrane indica o uso do termo síntese de evidência qualitativa quando você fizer uma revisão sistemática de estudos qualitativos, e não chamar de revisão sistemática qualitativa, porque teoricamente todas elas são, né? Todas elas que não fazem meta-análise. Mas isso tudo é muito relativo, muito novo, pessoal, como eu disse para vocês, né? Então ainda tem muito que ser discutido, não tem muito um consenso sobre essas terminologias de revisão qualitativa, de revisão sistemática qualitativa. Um outro método ainda, são muitos, né? Um outro método ainda é a revisão de métodos mistos, que é um tipo de revisão que tem duas etapas. E pelo menos uma dessas etapas vai ser uma revisão de literatura, via de regra, uma revisão sistemática. Então, uma dessas partes vai ser uma revisão sistemática e a outra vai ser algo mais empírico, com o mesmo objetivo de investigar um mesmo tema. Então, pode ser uma revisão sistemática e um estudo qualitativo de entrevista, ou uma revisão sistemática e um estudo qualitativo de relatos, que foi analisado com análise de conteúdo, não sei, algo do gênero. Então, por exemplo, vou fazer uma revisão sistemática sobre o consumo de uma intervenção X ou sobre consumo de maconha por universitários. Fiz essa revisão. Então, eu vou ter ali dados de estudos. E aí eu complemento essa revisão com
entrevistas. Então, eu vou entrevistar esses universitários para entender qual que é a percepção deles sobre essas consequências, quais são as consequências do consumo de maconha por universitários, né? Então, você faz essa associação de algo quantitativo, né, da revisão sistemática, com um aspecto mais qualitativo, né, que teoricamente surge para justamente dar conta das lacunas da revisão sistemática. Porque a revisão sistemática ela é muito quantitativa, né, via de regra. Então, acaba, enfim, em alguns temas, em alguns delineamentos, a revisão sistemática pode acabar excluindo algumas informações mais qualitativas que vão ser muito importantes para entender aquele estudo ali. Então, o método misto de revisão vem justamente para dar conta dessa lacuna. Só que aí, isso confunde, né? Porque pode agravar os desafios metodológicos de uma revisão, porque ainda não existe um consenso determinado sobre qual é a melhor maneira de você misturar pesquisa quant e quali, ou pelo menos não pesquisa, mas o resultado da pesquisa quant e quali. Então, fazer pesquisa quantitativa é muito difícil, fazer pesquisa qualitativa é mais difícil ainda. Fazer pesquisa quantitativa e qualitativa, aí, querido, você tem um trabalho duplicado, literalmente, né? E uma das principais críticas a esse tipo de revisão é que você pode acabar cometendo um erro metodológico de enviesamento ao juntar essas informações, ao juntar esses resultados da revisão sistemática quantitativa com os resultados da sua entrevista, da análise de conteúdo que você fez. É claro, isso é muito possível de ser feito. E muita gente que faz isso com maestria, mas aumenta a sua dificuldade, né? Aumenta esse desafio ali de misturar uma coisa com a outra. Bom, e aí a gente tem a meta-análise, né, que é o topo do topo da pirâmide de evidência científica. E também tem polêmicas. Por quê? Porque alguns pesquisadores determinam que a meta-análise é um método por si só. Outros já defendem que é apenas um procedimento estatístico dentro de uma revisão sistemática. Não há consenso. Eu prefiro entender como uma revisão, como um procedimento estatístico dentro de uma revisão sistemática, porque basicamente, se você encarar a meta-análise como um método por si só, é uma revisão sistemática, né? É idêntico. A diferença é que vai ter esse cálculo dessa síntese quantitativa. E basicamente é isso, é uma técnica estatística que vai analisar a combinação dos resultados de estudos quantitativos. Tem que ser quantitativo, não tem como você fazer uma meta-análise misturando diferentes tipos de estudo. E basicamente a meta-análise vai te fornecer um tamanho de efeito geral. Então a gente tem vários estudos primários, cada um deles tem um tamanho de efeito que está sendo observado. A meta-análise vai juntar esses tamanhos de efeito em um único tamanho de efeito, para entender até que ponto ele é pertinente ou não. E um dos principais pontos assim da meta-análise é que todos os estudos que foram incluídos nessa meta-análise precisam ser equivalentes em tudo, de preferência em tudo. Então, tem que ser a mesma amostra, tem que ser a mesma medida, a mesma intervenção, a mesma comparação do grupo controle, a mesma análise de dados, né? Tudo isso tem que ser muito equivalente, porque senão você vai cair numa crítica clássica à meta-análise, que é a mistura de maçãs com laranjas. Como é que você vai chegar a um tamanho de efeito geral sobre determinado tema se você misturou um monte de informação diferente? Não tem como, né? Esse tamanho de efeito geral vai estar completamente errado, enviesado, não vai ser uma boa evidência científica. Então, não tem como você misturar maçã e laranja e fazer um suco de maçã, né? Você vai fazer um suco de maçã com laranja. Então, uma das principais críticas à meta-análise é isso, que, assim, na prática, os estudos são heterogêneos, né? Por mais que eles tenham o mesmo tema, amostra parecida, instrumentos parecidos e análises parecidas, em alguma coisa ele vai se diferenciar ali. Então, isso acaba sendo um probleminha para a meta-análise, na verdade, um problemão, né? Porque isso pode gerar um erro sistemático ali no seu cálculo de tamanho de efeito. E aí, pessoal, ainda tem também a meta-síntese e a meta-etnografia, que a professora que apresentou semana passada aqui no LabMed falou um pouquinho para a gente, né, sobre a meta-etnografia, e basicamente é a meta-análise, só que de estudos qualitativos. Tem muitas críticas, porque não tem muito determinado um modelo ou uma diretriz de meta-síntese, mas também é algo muito novo, né? Então, está surgindo, novas diretrizes estão sendo produzidas, então vem aí, né? Está chegando uma maneira
consensual, né, espero, de se fazer uma metassíntese e uma metaetnografia. Quase acabando, pessoal, essa parte. A gente tem também as Umbrellas Review, que seria basicamente uma revisão guarda-chuva, né, assim, traduzindo ao pé da letra, que basicamente é o topo do topo do topo da pirâmide de evidência científica, né? Então, revisão sistemática é o topo, meta-análise é o topo do topo, Umbrella Review é o topo do topo do topo. Por quê? Porque é uma revisão de revisões sistemáticas. Então, se a revisão sistemática já tem todo lá o procedimento criterioso, burocrático, super difícil de ser feito, a Umbrella Review vai ter ainda mais. Né? Então, vai ser ainda mais sistemático e, por conta disso, vai ser uma evidência ainda mais robusta, se for feita adequadamente. Então, em geral, para que são feitas essas Umbrellas Review? Elas vão se concentrar em uma condição ou um problema para o qual, na literatura científica, existem pelo menos 2 intervenções potenciais ali pareadas, de certa forma. Então, ele vai utilizar essas revisões sistemáticas que abordaram essas possíveis intervenções para tentar comparar esses tamanhos de efeito. Né? Então, é a inflexão, a meta da análise, da meta-revisão. Só que, assim, tem um problema de logística muito grande, porque são pouquíssimas as áreas que têm muitas revisões sistemáticas sobre um mesmo tema. Isso é mais comum na área médica mesmo, né? De medicações, de intervenções específicas. Na psicologia, por exemplo, é muito raro a gente ter mais de 5 revisões sistemáticas sobre o mesmo tema. É muito, muito raro mesmo. Então, logisticamente, é impossível a gente fazer uma umbrella review, né, levando em consideração essa falta de revisões sistemáticas. Por fim, o último tipo de revisão de literatura que eu também descobri recentemente é a empty review, ou seja, a revisão vazia, que basicamente, por mais absurdo que pareça, é uma revisão sistemática que não tem resultados, ou seja, que gerou 0 artigos selecionados ao final. E aí esses artigos eles podem ter sido excluídos por vários motivos diferentes. Né? Então você vai lá no banco de dados, faz as suas buscas, depois coloca tudo no Excel e aí começa a fase de rastreio. Aí na fase de rastreio você percebe, olha, desses estudos aqui, acho que 3 deles talvez sejam algo parecido com o que eu quero. Aí você seleciona esses 3 para o estudo de elegibilidade, para a fase seguinte. Aí chega no estudo de elegibilidade, você baixa os artigos e aí você percebe que não é aquilo. Que não é aquilo que você tinha a intenção de fazer, que não responde o seu problema de pesquisa. E aí o que você faz? Você cancela todo o trabalho que você teve até então, de rastreio, de elegibilidade? Não, você pode fazer uma revisão vazia. E aí, nessa revisão, você vai descrever todo esse método e vai discutir o porquê dessa falta de artigos, o porquê dessa ausência de artigos sobre esse tema na literatura científica. Né? Você pode fazer isso de diferentes maneiras. Né? Não tem ainda uma determinação e também existem pouquíssimas empty reviews disponíveis para a gente observar. Mas, basicamente, existe essa possibilidade. Bom, pessoal, todos esses tipos de revisão de literatura, nesse artigo aqui, ó, de referência, para cada um deles eles colocam um exemplo. Eu ia colocar para vocês também, mas eu achei melhor não, porque ia ficar muito extenso a aula. Mas se vocês tiverem interesse em entender na prática, vendo um artigo sobre esses tipos diferentes de revisão sistemática, procurem lá nesse artigo, que tem um exemplo para cada um desses tipos de revisão que eu falei para vocês. Bom, então vamos lá para a quarta etapa, para essa etapa mais prática da aula. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Pode prosseguir? Vamos lá, então, vou prosseguir. Bom, pessoal, uma pergunta que vocês têm que se fazer quando você tem um tema de pesquisa, quer pesquisar alguma coisa, tem um interesse, né, de pesquisa. Você vai ter que fazer uma revisão de literatura. Por mais simples que ela seja, você vai ter que fazer. E aí você tem que se perguntar, qual que é a melhor revisão de literatura para a minha pergunta de pesquisa, para o meu tema, para o que eu quero observar. Porque, dependendo do tipo de revisão que você escolher, você pode fazer uma revisão muito certa ou pode fazer uma revisão muito errada. Então, se você tem um tema muito geral e vai fazer uma revisão sistemática, já está conceitualmente errado, porque a revisão sistemática exige uma pergunta clara, objetiva, específica. Então, é muito importante a gente se fazer essa pergunta, né? Até que ponto a nossa pergunta está específica? Até que ponto ela tem detalhes que podem compor uma revisão sistemática? Ou até que ponto é uma pergunta muito ampla, né?
E aí a gente tem algumas etapas. Eu vou apresentar essas etapas aqui para vocês, mais pensando na revisão sistemática. Mas ao longo da apresentação, eu vou tentar diferenciar qual tipo de etapa entra ou não entra em qual tipo de revisão e quais que são as diferenças em cada tipo de revisão nessas etapas. Então vamos lá. A priori, teve essa ideia, você vai ter que tem a ideia de fazer uma revisão, você vai ter que delinear nessa pesquisa e formular a sua pergunta. Então, antes de você formular a pergunta, você vai ter que entrar lá no banco de dados e pesquisar o que está sendo feito, assim, de uma maneira bem embrionária, bem introdutória mesmo. Então, quero investigar consumo de maconha por universitários. Então, eu vou lá, coloco no Psicoinfo, maconha universitários, só isso. E aí eu vejo tudo que está sendo produzido, os principais artigos que aparecem, para eu ter já uma ideia do que eu quero fazer com base no que a literatura está me mostrando. Então, isso vai permitir que você avalie, primeiro, a viabilidade e a plausibilidade da sua revisão. Às vezes, você quer fazer uma revisão de um tema, aí você vai lá fazer esse delineamento inicial, essa busca inicial, e você percebe que não tem estudos suficientes para você fazer essa revisão. Então, não vale a pena, não é viável. Além disso, também vai te ajudar a entender qual é a inclinação metodológica desses estudos. Então, se você percebe que a maioria é ensaio clínico, talvez seja melhor você já botar esse critério de ensaio clínico logo no rastreio. E vai te ajudar, sobretudo, a definir a sua pergunta de pesquisa. E aí, para cada tipo de revisão, vai haver um tipo de pergunta. Vai ter um delineamento de pergunta específico. No caso das revisões sistemáticas, a gente tem o acrônimo PICOS, ou PICO, né, que o S é opcional. Mas para os outros tipos de revisão, a gente tem outros acrônimos. Para cada um tem um tipo de pergunta, um tipo de aspecto que vai precisar compor essa pergunta. Então, aqui, na revisão sistemática, a gente tem o PICO, né, que basicamente, nessa pergunta de pesquisa, você vai ter que determinar qual é a população, qual é a intervenção que você vai estar avaliando, qual é o controle, né, o grupo controle, e os principais desfechos que você quer observar na sua revisão. E aí, se você quiser ou não, você pode incluir ainda o S, que é o tipo de estudo. Então, por exemplo, quero fazer uma revisão sistemática que vai investigar a eficácia de um remédio X para diabetes, comparando com um grupo placebo, objetivando um desfecho de melhora apenas em estudos experimentais. Ou quero investigar na revisão sistemática a eficácia de uma psicoterapia para pessoas depressivas, avaliando com pessoas que não fazem, comparando com pessoas que não fazem essa mesma psicoterapia, objetivando desfecho de melhora em estudos observacionais. Ou quero observar a eficácia de um método educacional em estudantes, comparando com outros estudantes que não estavam sob esse mesmo método, sob estudos observacionais. Enfim, ou seja, você vai ter que determinar cada parte da sua pergunta. Vai ser muito específico, né? Então, esse aí é um ponto principal da revisão sistemática, como vocês já sabem. É uma pergunta muito específica. Então, esse acrônimo PICOS nos ajuda a especificar essa pergunta, a entender exatamente o que a gente quer fazer na nossa revisão sistemática. E aí, assim, uma parte que teoricamente a gente tem que fazer no começo, mas muita gente faz no final, é o registro do protocolo em algum tipo de plataforma. Então, lá, se você for fazer um estudo experimental, um estudo empírico, você vai ter que passar no comitê de ética, vai fazer a submissão lá na plataforma Brasil. Se você for fazer uma revisão, você não tem essa necessidade de passar no comitê de ética, mas não quer dizer que por conta disso você não precisa fazer um registro dela. O mais indicado é que você faça esse registro ou no Próspero, que é uma base de dados, não é uma base de dados não, que é uma plataforma de revisões sistemáticas, de protocolos de revisão sistemática, apenas de revisão sistemática, ou também existem outras plataformas, como, por exemplo, o OSF, que aí já se expande para além de revisão sistemática. Também aceita revisão de literatura, revisão de escopo, enfim. E, inclusive, você pode depois publicar um artigo com o seu protocolo, só com ele. Então, você fez a revisão, aí você publica a sua revisão sistemática e publica o seu protocolo. Agora já tem vários estudos, várias publicações saindo. Não sei se no Brasil tem, mas internacionalmente eu já vi algumas de protocolos mesmo de revisão sistemática. Então, são protocolos baseados lá no Próspero ou no ASF.
Na etapa 2, você vai determinar os descritores da sua busca, né? Então, você tem um tema, esse tema vai ter que ser abarcado pelos seus descritores. Descritores nada mais são do que palavras, do que termos-chave, palavras-chave, que vão abrir um leque de estudos sobre aquilo ali. Então, você pode acessar alguns dicionários que a gente tem de palavras-chave, né, de descritores, como, por exemplo, esses 3 aqui que eu coloquei de exemplo para vocês. O MESH, acho que é o mais famoso, né? Pelo menos é o que eu mais vejo por aí. Ou não. Se você achar que não tem necessidade, você não precisa fazer essa busca de descritor sistematizada, assim, de uma maneira mais formal. Se for um descritor mais simples, você pode ir direto lá e fazer a sua pesquisa. E aí os descritores, eles têm que ser objetivos, bem articulados, né? Os campos dessa sintaxe vão ter que ser bem articulados entre si, e eles não devem ser redundantes. Ou seja, não tem que ter um monte de ou. Ou. Você vai ter que botar um determinado número de ous ali que não seja redundante, que não tem necessidade de você ficar colocando vários termos semelhantes que vão encontrar os mesmos artigos e que vão aumentar excessivamente a sua sintaxe de busca. Não tem essa necessidade. Então, esse é um processo bem chatinho, que você vai fazer várias e várias vezes para procurar qual que é a melhor maneira, qual que é a maneira menos redundante, para aí sim, depois de fazer várias vezes, você decidir qual que vai ser a sua sintaxe de busca. Então, uma sintaxe de busca, pessoal, é isso aqui, ó, que está no exemplo. Basicamente, é uma linguagem de computação básica, né? Então, a gente usa os operadores booleanos, que são esses ou, esse asterisco, parênteses, aspas, para fazer essa busca. Você pode fazer lá no banco de dados a busca avançada, que aí ele vai te dar esses operadores para você selecionar, ou você pode fazer só a busca básica, que é o que eu prefiro fazer sempre, se você já tiver esses conceitos de operadores booleanos bem determinados na sua cabeça. Então, basicamente, são operadores que vão te ajudar a fazer essa associação entre os campos da sua pesquisa. Então, a gente tem o AND. O AND, basicamente, vai incluir campos, né? Então, campo 1 e campo 2. Consumo de maconha e universitários, né? São 2 campos. O OU, ele vai ampliar a busca de termos semelhantes dentro de um mesmo campo. Então, universitários ou jovens, não é um bom exemplo, mas enfim, maconha ou THC ou canabidiol dentro de um parênteses. E aí os parênteses você vai usar toda vez que você usar o ou. Né? Se tem o ou, tem que ter parênteses. O not é quando você quer excluir um tipo específico, uma característica específica dos estudos. Então, você quer um estudo que inclui determinada coisa, mas não algum aspecto dentro dessa coisa. Não é muito usado, não. Assim, eu vejo muito pouco por aí, mas existe essa possibilidade. As aspas, vocês precisam usar todas as vezes que o termo for mais de uma palavra. Então, por exemplo, saúde mental tem que ter aspas, porque se não tiver, a busca vai buscar só saúde e só mental. Se você quer que busque o termo saúde mental, tem que estar em aspas. E o asterisco é o chamado efeito de truncagem, que basicamente ele trava o radical de uma palavra e busca todas as palavras que preenchem esse radical. Né? Então, eu consegui fazer esse exemplo aqui, que usa todos os operadores booleanos para dar exemplo para vocês. Então, a gente seria uma pesquisa que buscaria investigar problemas, né, compulsão ou algum tipo de dependência de pornografia em homens e mulheres heterossexuais, mas não em mulheres e em homens gays. Então, a gente tem 3 principais grupos, que é o grupo referente à dependência, o grupo referente a qual dependência de quê, né, no caso de pornografia, e, em terceiro lugar, o grupo da amostra. Né? Então, aqui dentro do grupo relativo à dependência, eu botei os termos problem, addicted e dependent só. Por quê? Porque aqui, por exemplo, no problem, ele vai procurar problem, problems, problematic, vai todo tipo de palavra que encaixa ali nesse radical vai entrar dentro dessa busca. Né? Aqui, por exemplo, a gente poderia incluir também or compulsive, né, relativo à compulsão. Mas essa foi uma busca que eu fiz na prática mesmo e eu percebi que estava redundante com o compulsivo. Eu não precisava, encontrava o mesmo número de artigos, então eu excluía esse compulsivo para não ficar redundante. Aí a gente tem o end,
para juntar com o próximo grupo, que é pornografia. Aqui, pornografia é uma única palavra, então não precisa, não tem or, ou seja, não tem termos semelhantes, então não precisa estar entre aspas, entre parênteses, e como é um termo de uma palavra única, não precisa estar entre aspas. E o terceiro grupo, né, o terceiro campo de pesquisa, que seria relativo a homens e mulheres heterossexuais. E aí, aqui, como a gente tem um termo duplo, né, straight man, straight woman, a gente tem que usar as aspas. E aí, no caso, o not aqui seria para excluir completamente gays e lésbicas. Não quero, eu quero só homens e mulheres. No caso aqui, por você ter especificado no campo 3 que eram homens e mulheres hétero, provavelmente a sua busca já estaria enviesada só para homens e mulheres hétero. Então, nesse caso aqui não é o melhor exemplo, mas dá para entender, né, para que a gente usa o not. E aí a gente faz essa busca onde? Nos bancos de dados. O que são bancos de dados? São sites, são plataformas que têm esses estudos, que têm essa indexação de vários periódicos, ou seja, várias revistas acadêmicas, periódicos acadêmicos, estudos que são publicados nelas aparecem nesses bancos de dados. Basicamente é isso. E aí você vai ter que escolher o banco de dados com base na sua pesquisa, no seu tema. Então, se for uma pesquisa mais de saúde, vão ter bancos de dados mais específicos de saúde. Se for uma pesquisa mais de educação, tem bancos de dados que têm pesquisas mais de educação. Se for uma pesquisa, uma revisão que quer só ensaio clínico, tem alguns bancos de dados que são específicos de ensaio clínico. Então, cabe a vocês entender qual que é o tema de pesquisa e como é que a gente pode inserir, na verdade, selecionar esses bancos de dados com base na nossa pesquisa, na nossa pergunta. Aqui tem alguns internacionais, né, mas aqui também tem os brasileiros, o Cielo, na verdade, da América Latina, o PepsiC, o portal da BVS, tem muitos. E aí, a gente, enquanto universitários, com matrícula estadual, federal, a gente tem acesso a esses bancos de dados pagos através do portal de periódicos da CAPES. Se você não sabia, agora já está sabendo, que é só você entrar lá no portal de periódicos da CAPES, nessa partezinha aqui de acesso CAF. E aí você vai fazer o seu login institucional de acordo com a sua instituição. No meu caso, eu uso o ID da UERJ mesmo, que eu uso para acessar o Wi-Fi, é o mesmo ID. E aí vai abrir essa mesma página do portal de periódicos, só que aí você vai ter acesso ao conteúdo pago, né? Então, você vem aqui em acervo, lista de bases, e aí você vai procurar o banco de dados que você quer, e a partir disso ele vai abrir uma nova janela com um banco de dados de maneira paga, né? Com acesso pago. A grande maioria é pago, né? Tem alguns que nem pelo portal de periódicos você consegue acesso. Mas, enfim. E uma outra questão também, pessoal, é que o portal de periódicos da CAPES não é um banco de dados, tá? Então, não tem como botar na metodologia, lá na parte de busca, que a busca foi feita no portal de periódicos da CAPES. Por quê? Porque se você chegar aqui e fazer a busca no portal de periódicos, ele vai buscar artigos em todos esses bancos de dados que ele indexa. Então, vai virar uma grande bagunça. Você não vai conseguir entender qual veio de qual periódico, de qual banco de dados, uma informação que vai ser muito importante para você depois na hora da extração. Então, o melhor a se fazer é você entrar no acervo, lista de bancos de dados, procurar banco de dados por banco de dados, fazer a pesquisa independente em cada um e fazer o download da extração, né? Extrair a busca que você fez, para depois você conseguir eliminar as duplicatas com alguns softwares. E aí, nessa busca, pessoal, vocês podem utilizar alguns filtros, mas os filtros eles não são tão confiáveis assim. Por exemplo, o mais usado é o filtro de período de tempo, né? Então, quero fazer uma revisão de 2000 a 2022, a 2021. Então, você coloca esse período de tempo lá como um filtro. Mas outros filtros, dependendo do banco de dados, eles não são muito bons, não. Pelo menos eu não acho. Eu acho que eles confundem muito a busca. É melhor você ter mais artigos para selecionar do que você perder um artigo que, por conta do filtro que você selecionou, acabou não entrando. Então, tenham muito cuidado com o uso de filtros. E toda escolha que você fizer numa revisão, sobretudo numa revisão sistemática, como, por exemplo, a escolha de filtros, tem que ser documentada no protocolo e no artigo final, né, possibilitando essa replicabilidade exata da estratégia de busca por outros pesquisadores. Em relação à literatura cinzenta, a literatura cinzenta nada mais é do que teses, dissertações,
carta do editor, editorial, enfim, esses artigos que não são artigos mesmo, né? Você pode ou não selecionar. Em revisão sistemática, via de regra, não entra, mas se você estiver fazendo uma revisão de literatura, uma revisão narrativa, uma revisão integrativa, aí você pode selecionar a literatura cinzenta também. Vai depender do seu tema e dos seus critérios. Depois, então, que você buscou em todos os bancos de dados, você vai extrair em cada um banco de dados um arquivo, que é o arquivo, geralmente é o RIS, mas também pode ser no de Excel, mas o RIS é melhor. Por quê? Porque aí depois você entra em algum desses softwares e junta todos essas extrações, né, de cada um dos bancos de dados num único projeto. E aí, nesse projeto, você vai conseguir diferenciar qual veio de qual veio de qual, eliminar as duplicatas. Então, um ótimo software para fazer isso é o EndNote. O EndNote é gratuito, online, não precisa baixar nada. Você vai lá, vai fazer o upload de todas essas extrações que você fez nos bancos de dados, vai colocar todas essas extrações numa mesma pasta e consegue, a partir dessa pasta, organizar alguns aspectos, como, por exemplo, as duplicações. Mas, pessoal, uma dica é para vocês terem cuidado com esses programas de eliminação de duplicata, porque eles não são muito confiáveis. Eles ajudam muito, no sentido de que tira 50, 60 artigos duplicados, que você teria o trabalho depois de analisar, mas, na prática, ele só aceita duplicata se os artigos forem exatamente equivalentes, idênticos. Então, se tem um artigo que em um banco de dados ele aparece com cada letra maiúscula no título, e no outro ele aparece só a primeira letra maiúscula, ele já não identifica como duplicata. Então, você vai ter que fazer, depois de eliminar as duplicatas nos programas, você vai ter que fazer ainda uma eliminação de duplicata no olho. E aí tem alguns métodos para você fazer isso que te ajudam, né? Por exemplo, organizar por ordem alfabética no Excel, que aí você vai conseguir ver exatamente ali, né? Se for começar com a mesma letra, ele vai estar um do lado do outro. Então, te ajuda a visualizar essa duplicata. Depois, então, eliminou todas as duplicatas, a gente vai ter a quarta parte, que é o estudo de rastreio, o screening, né? Que é uma primeira parte que, basicamente, vai ser a leitura do título e do resumo desse artigo, para, a partir dessa leitura básica do título e do resumo, você decidir se ele vai ser excluído ou não, ou se vai ser aprovado para a próxima fase, que é a fase de elegibilidade. Então, nessa primeira fase, nesse estudo de rastreio, os critérios que você vai decidir, determinar ali para avaliar esses artigos, são critérios muito mais amplos, né? Até porque você só vai ter o resumo e o título. Você não vai ainda ter baixado o artigo. Então, os critérios têm que ser critérios mais amplos que você consiga responder apenas lendo o resumo, apenas lendo o título e o resumo. Então, por exemplo, o resumo está disponível? Né? Tem artigos por aí que o resumo pode não estar disponível. Então, esse é um primeiro critério para o estudo de rastreio. Segundo aspecto, um segundo possível critério, ele discute o tema que você está interessado ou não? Né? Porque quem fez revisão sabe que a busca encontra 1 milhão de artigos que não tem nada a ver com o que você está querendo, mesmo fazendo uma sintaxe maravilhosa ali, redondinha. Então, você já exclui se tiver um tema muito diferente. A amostra, é a amostra que você quer? Enfim, são critérios mais gerais, né, para você ter uma primeira avaliação mais geral. E aí, em seguida, vem o estudo de elegibilidade, que é a segunda etapa, né, depois do rastreio, que é uma leitura mais parcial do artigo. Você ainda não vai chegar a ler o artigo completo, mas você vai ter que baixar esse artigo, porque um dos critérios que você vai avaliar no estudo de elegibilidade é se esse artigo está disponível na íntegra. Então, você vai ter que procurar lá de todas as maneiras possíveis. E aí, pessoal, vocês só podem dizer que um artigo não está disponível se você não encontrou ele de jeito nenhum. Assim, se você recorreu a fontes não tão formais, como, por exemplo, o Sci-Hub, ou, enfim, procurou nessas plataformas de pesquisa. Às vezes, você tem que solicitar para o pesquisador. Tem algumas plataformas, como, por exemplo, o ResearchGate, que aparece essa possibilidade. Às vezes tem o PDF disponível, às vezes tem a possibilidade de pedir, solicitar PDF. Você solicita, manda lá para o pesquisador e ele vai te mandar com certeza. Assim. Você determina que é para fins acadêmicos e 2, 3 dias depois você recebe no seu e-mail. Eu recebi vários agora fazendo isso. Então, existe essa possibilidade também. Então, mesmo depois de ter pedido para o avaliador, para o pesquisador, ele não te respondeu, aí você pode excluir aquele artigo por ele não estar disponível.
Outros critérios, é revisado por pares, discute diretamente o tema ou apenas cita, que às vezes passa um estudo no rastreio que só citou ali no resumo o seu tema de pesquisa e você passou ele para a próxima fase por conta disso, mas no estudo de elegibilidade, observando ali com uma leitura mais parcial do artigo, você viu que, na verdade, aquele tema que é o seu tema, ele só aparece em algum momento, assim, com alguma variável, algum desfecho que apareceu na pesquisa, mas não era o objetivo da pesquisa. Então, você pode excluir esse artigo por conta disso. Enfim, aqui entram vários critérios mais específicos a depender do tema e dos estudos que vocês querem fazer. Depois de toda essa etapa, que em uma revisão sistemática foi feita por 2 avaliadores independentes, a gente faz o nível de concordância, o cálculo de concordância entre esses juízes, que basicamente é o coeficiente kappa de Cohen, que é um cálculo bem simples que faz no SPSS, inclusive acho que até o próprio Excel tem como fazer o coeficiente kappa. E se for um nível de concordância acima de 0,6 já é aceitável. Quanto maior, melhor, mas se for a partir de 0,6 já é um coeficiente aceitável. E aí, no caso de artigos que um dos avaliadores aceitou e o outro não, vai ter que ter um terceiro avaliador que vai dar um voto de Minerva. E aí esse terceiro avaliador tem que ser especialista no tema e tem que ser cego, né, no sentido de que ele não pode saber quem que foi o avaliador 1 ou o avaliador número 2, porque isso pode acabar gerando algum tipo de enviesamento. Né? Então tem que ser um voto no escuro, né? E aí, uma etapa que é a etapa muito importante para definir uma revisão sistemática é a etapa de avaliação do risco de viés, ou avaliação da qualidade metodológica dos artigos que foram selecionados. Então, acabou lá, fez o nível de concordância entre os juízes, tem um número X de artigos que foram selecionados para síntese qualitativa. Então, você vai fazer a avaliação do risco de viés em cada um desses artigos que foram selecionados. E o que é um viés, pessoal? Basicamente é um erro. É qualquer tipo de erro sistemático que pode ter ocorrido ali naquele estudo que você selecionou. Como a gente está fazendo uma revisão sistemática, vocês vão lembrar que a gente falou que a gente busca minimizar vieses o máximo possível. Então, quanto menos viés, mais qualidade metodológica vai ter a sua revisão. E viés pode ser muita coisa, pessoal. Aqui eu botei 2 exemplos para vocês de viés de amostra, né? Viés de amostragem, de recrutamento. Um deles fazem uma pesquisa online sobre gostar ou não de responder pesquisas online. Então, 99,8% diz que gosta de responder perguntas online. E aí, com base nisso, os pesquisadores determinam que, nossa, que recebemos 500 perguntas e descobrimos que as pessoas amam responder pesquisas online, surveys. Vocês conseguem ver o problema aí? Tem um enviesamento claro de amostra, ou seja, se uma pessoa não gosta de responder questionários online, pesquisa online, ela não vai ter respondido esse questionário online. Então, está enviesado, né? A amostra está enviesada. A mesma maneira, esse outro exemplo aqui. Uma pessoa chega em você aleatoriamente na rua e pergunta, numa escala de 0 a 5, de 1 a 5, com que frequência você responde a perguntas aleatórias de estranhos na rua? Se for 0, eu não vou nem te responder, né? Eu vou botar meu fone de volta e vou continuar andando. Né? Se for 5, eu vou parar ali, vou conversar contigo. Né? Então, tem já um enviesamento ali que a gente precisa observar se houve nesses estudos. E aí tem uma série gigantesca de vieses, tá, pessoal? Vocês conhecem vários viés de publicação, enfim. E para avaliar essa qualidade metodológica, esses vieses, a gente tem alguns instrumentos disponíveis. Aqui eu botei só 3 exemplos, mas para cada tipo de estudo tem um instrumento disponível. Então, para ensaio clínico randomizado, tem a escala de Jadat. O Instituto Joanna Briggs, entrem lá nesse site, ele fornece para um monte de estudos diferentes, que são as JBI, né, que são escalas mesmo, que você vai dando pontuação para os artigos, para os estudos que você selecionou na sua revisão. Tem também o da Cochrane, tem um monte, na verdade tem muitos mesmo. E além disso, você pode também fazer o seu próprio instrumento, né, como eu disse lá no início. Se você achar necessário, se tiver um motivo específico, você pode determinar qual é a avaliação de risco de viés que você vai fazer ali na sua revisão sistemática. Terminando isso tudo, você vai ter um processo que funciona mais ou menos assim, né, que aqui é o fluxograma Prisma. Então, você fez lá a busca nos bancos de dados. Você também tem a possibilidade de incluir artigos que não foram encontrados nos bancos de dados, ou você encontrou nas referências dos artigos que você selecionou, ou algum especialista te disse sobre esse artigo e você viu que ele não entrou na busca, o que é bem raro assim, de acontecer.
mas existe essa possibilidade. Então, tem uma outra forma de ingresso desses artigos aqui para seleção e análise, que é por fontes secundárias. Então, entrou os artigos, você eliminou as duplicatas, vai para o rastreio. Do rastreio, você elimina os que não se encaixam nos critérios mais básicos. Depois, você vai para o estudo de elegibilidade. No estudo de elegibilidade, você vai ter critérios mais específicos, vai determinar esses critérios aqui nesse quadradinho. Então, tantos estudos foram excluídos porque não eram avaliados por pares, tantos estudos foram excluídos por tal motivo. E aí, no fim, geralmente termina aqui, né, a revisão sistemática, você vai ter a síntese qualitativa, ou seja, essa síntese mais descritiva e analítica num sentido mais qualitativo. Você pode prosseguir essa revisão e fazer uma meta-análise, se for o caso, se for pertinente. Ou não também, né? Na 7ª etapa, você vai extrair, então, os dados desses artigos. Você vai fazer uma tabela gigantesca no Excel. Em cada coluna, você vai ter uma informação diferente que você vai extrair daqueles arquivos, daqueles estudos que foram selecionados. Então, eu botei só alguns exemplos aqui para vocês, mas dependendo do tema e do que vocês estão investigando, podem ser muitas coisas diferentes. Então, via de regra, você vai ter que ter nessa tabela ano de publicação do artigo, o periódico que ele saiu, o país de origem, área de estudo, o tipo de estudo, qual foi a metodologia, o N, né, qual a quantidade de participantes, quais são as características da amostra, teve ou não grupo controle, quais são os principais termos, as principais variáveis que foram mensuradas, como é que essas variáveis foram operacionalizadas, quais instrumentos foram utilizados, análises, principais resultados, enfim, por aí vai. É uma fase mesmo que você vai extrair todas as informações desses artigos que você vai precisar depois sintetizar, ou seja, juntar um monte em um só, né? Discutir o denominador comum entre esses vários estudos. Essa é a parte mais bem trabalhosa também, né, que envolve a leitura integral dos artigos. E aí, por fim, terminou lá de fazer a extração dos dados, a síntese qualitativa, você vai escrever o seu artigo de revisão sistemática, de revisão da literatura. No caso de revisão sistemática, a gente tem o Prisma e temos outras orientações também em relação à escrita. Então, o Prisma, pelo menos o checklist do Prisma, ele te fala exatamente o que você tem que colocar em cada parte, em cada sessão da sua revisão sistemática. Então, na introdução entra isso e isso, no método tem que falar isso e isso. É literalmente um checklist. Então, você vai lá, escreveu introdução, deu check. Escreveu viés de publicação, deu check. Relatei tal coisa, check. E no final, você vai ter essa revisão redigida sob o modelo Prisma. E o fluxograma Prisma foi aquele que eu mostrei para vocês agora há pouco. Aqui, pessoal, tem algumas orientações, né? Tem muitas, na verdade, que eu coloquei só 4 exemplos. Então, tem o guia do Prisma atualizado de 2020, tem o guia do Prisma para revisão de escopo, tem lá aquele livro, né, o Handbook da Cochrane para revisão sistemática, mas a Cochrane também te dá orientações sobre a revisão de escopo. Tem outras extensões do Prisma saindo, como, por exemplo, essa aqui agora, que, pelo que eu entendi, eu não entendi muito bem, mas pelo que eu entendi, é uma metodologia específica para busca, né? Então, tem toda uma mudança ali de protocolo na busca que você faz. Enfim, tem muitos e muitos artigos na literatura científica que têm esse objetivo de dar diretrizes sobre como produzir uma revisão sistemática, uma revisão de literatura de qualidade. Então, com base nisso, terminando já a aula, máximo 10 minutos estou terminando, tá, pessoal? Com base nisso, vamos pensar um pouquinho sobre a qualidade das revisões no Brasil, ou por que é importante a gente entender a diferença entre esses tipos de revisão. E aí, para responder essa pergunta, eu trouxe esse artigo aqui, que é um artigo já não tão recente, de 2014, que é uma revisão sistemática que tem o objetivo de avaliar a qualidade metodológica de revisões sistemáticas nos periódicos de psicologia brasileiros, né, específicos de psicologia. Então, lá existem outros estudos que fazem esse mesmo inclinamento, esse mesmo delineamento de revisão, em várias áreas diferentes internacionalmente, mas na psicologia, aparentemente, só tem esse aqui mesmo. Então, já está um pouco desatualizado, né? E nesse estudo, eles usam a Amistar, que é uma escala de avaliação de revisões sistemáticas. Então, tem lá, como eu falei para vocês, tem a escala de Jadá, tem a JBI, para você avaliar a qualidade dos estudos primários que você incluiu na sua revisão sistemática. E se você quer fazer uma Umbrella Review, por exemplo, você pode aplicar a Amistar, que é uma escala de avaliação de qualidade de revisões sistemáticas, que tem um score de pontuação que vai de 0 a 11.
né? Tem 11 itens. Então, aqui nessa tabela, vocês conseguem ver a média das revisões sistemáticas de psicologia no Brasil, que está ali na casa do 5, 6. Ou seja, é média. Na verdade, média não, mediana, né? Que média a gente até entende que é ok, está na média. Mas, no caso, ela está mediana, ou seja, ela só atingiu metade dos itens, ela só chegou ali até a metade dos 11 itens. Então, não sei se é tão boa assim, né? Quando a gente pensa numa revisão sistemática, a gente pensa que ela está abarcando todos esses critérios, todos esses 11, no mínimo 10, no mínimo do mínimo 9 desses critérios. E aí uma revisão, né, com média 5, 6, já não é tão boa. E aí vocês conseguem ver que houve um aumento, né? Aqui separando esses anos de 2001 a 2012 em dois grupos, de 2001 a 2007 e de 2008 a 2012. De 2008 a 2012, praticamente duplicou a quantidade de revisões sistemáticas em psicologia em periódicos brasileiros. Mas não houve um aumento da qualidade dessas revisões. A qualidade continua a mesma, ali na faixa de 5, 6. Então, assim, é uma questão para a gente refletir. E aí, esse artigo traz os principais pontos que faltam nessas revisões sistemáticas, com base na Amistar, para que elas sejam consideradas revisões de qualidade. Então, assim, aqui embaixo são os que menos aparecem, né? Então, apenas 6% dessas revisões sistemáticas tinham dois pesquisadores independentes. Havia duplicação na extração dos dados e na seleção dos artigos. Viés de publicação só foi avaliado em 9% desses artigos. Conflito de interesse só foi descrito em 24%. A avaliação da qualidade da evidência dos estudos, um pouco mais de 50%. Levando em consideração que isso aqui, que a avaliação da qualidade da evidência dos estudos e a duplicação na busca são critérios intrínsecos necessários de uma revisão sistemática, apenas 6% ou apenas 57% é um número preocupante, né? Assim, por que isso não está sendo feito? Assim, qual que é o motivo? Né? Se existem tantas diretrizes e tantos manuais que especificam tão claramente para a gente o que tem que ter numa revisão sistemática, por que a gente não está fazendo essa revisão sistemática direito, né? Com qualidade de evidência científica que deve ser e que uma revisão sistemática se propõe a ser. Então, concluindo, a gente pode dizer que a qualidade sistemática de revisão sistemática no Brasil é média, mediana, né? Que sugere que apenas metade desses critérios e desses itens que devem compor uma revisão sistemática estão sendo acatados. É importante entender que revisar não é apenas descrever uma série de resultados. Em alguns casos muito específicos, por exemplo, a revisão de literatura mais seca, ou um mapeamento, ou um levantamento, ou uma overview, uma revisão rápida, que são outros tipos de revisão que eu nem cheguei a falar aqui para vocês, até existe a possibilidade de você apenas descrever esse levantamento, de fazer esse mapeamento. Mas até mesmo uma revisão de literatura já é um pouco mais do que uma descrição, né? Tem esse foco na descrição, mas já faz algum tipo de análise ali, algum tipo de conversa entre esses estudos que foram selecionados. Então é importante a gente entender isso. Fazer revisão sistemática é um processo de busca, de seleção, que é sistemático, mas não para quando você encontra os artigos. Ele continua sendo sistemático depois disso também. E nas revisões sistemáticas brasileiras, o que eu percebo é isso, que as pessoas fazem a sistematização até a metade. Chegou na síntese qualitativa, aí cada um faz do seu jeito, não avalia a qualidade, enfim. E isso é um problema, né? Porque não é uma revisão sistemática. E aí, que é o motivo da pergunta que eu fiz para vocês. Por que é importante a gente entender essas diferenças? Porque muitos desses estudos que se chamam revisões sistemáticas, que se auto-intitulam revisões sistemáticas, que recebem uma pontuação não tão alta porque não avaliam a qualidade da evidência científica ou porque não tem uma duplicação na seleção dos dados, se eles se chamassem de revisão de escopo, eles precisariam ser pontuados. Então, a qualidade automaticamente já seria aumentada. Né? Então, é muito importante a gente entender o que a gente está fazendo. Porque aí a gente pode fazer uma revisão sistemática ruim ou uma revisão de escopo muito boa. Né? Tudo vai depender de como que você entende essa metodologia e de como que você aplica e sistematiza essa metodologia no final das contas. Tá, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tá. Terminei a aula. Então, aqui tem um quiz de perguntas sobre a aula para vocês. Vou botar o link também aqui no chat para quem se interessar, mas é só direcionar a sua câmera aqui para o QR Code, que vai direto para o quiz.
Aqui eu tenho as minhas principais referências, depois eu posso passar para vocês. Só deixar aqui mais um tempinho para caso alguém esteja sacando o celular. Foi isso, essa é a minha aula sobre revisões da literatura. Eu queria fazer algo mais prático mesmo, assim, mostrando para vocês passo a passo, assim, literalmente abrindo o EndNote, abrindo o Excel, mostrando como é que ficaria a planilha, mas já ficou extensa a aula dessa forma, imagina se eu fizesse isso, né? Então, espero que futuramente a gente possa ter uma outra oportunidade de fazer um workshop, talvez, ou, enfim, uma aula mais prática com esse objetivo, mas, a princípio, espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor sobre essas diferenças e, enfim, aprendido um pouquinho melhor, um pouquinho mais sobre revisões da literatura. Tá bem? É isso, muito obrigado e estou aberto a perguntas. Se eu puder respondê-las, vai ser um prazer. Se eu não puder, eu tento. Vou interromper aqui. Muito bem, Matheus. Muito obrigado pela tua apresentação. Perguntas? Tem alguns comentários, né, Matheus? Uma aula maravilhosa. Estou vendo aqui. Esse computador que eu estou, ele é lento, então está demorando um monte para abrir qualquer coisa. Mas estou vendo aqui os elogios. Obrigado, pessoal. Foi muito Aparentemente ninguém tem dúvida, então... Foi muito esclarecedor, Matheus. Eu acho que deu para... Eu te diria assim que nós estamos, né, desde o ano de 20, né, quando começou a pandemia, nós também começamos esse processo aqui de tentar fazer as revisões, né? E nós fomos tentando, né? Então, eu acho que nós estamos, assim, num processo também um pouco de tentativa e erro, né? Mas se aprende dessa maneira, né? Principalmente se a gente tenta, erra e aprende com o erro, né? E tenta consertar o erro. Eu acho que nós temos feito isso e temos avançado assim naquilo que nós temos feito, né? E a gente nota também que isso é um processo da própria psicologia brasileira, não é? Que não começou há tanto tempo assim, não é? A gente vê nesses dados que tu trazes aqui para nós e que ainda tem algumas coisas a serem desenvolvidas nessa área, porque a rigor, não é? Foi muito interessante o teu resgate histórico. Isso, sem sombra de dúvida, foi uma novidade, assim, não é? Pelo menos para mim, e foi muito importante para a compreensão, não é? Daquilo que, logicamente, até a gente já via, né? Que uma revisão genuinamente sistemática, ela, dentro de um conceito mais rigoroso, é aquilo que inclui uma meta-análise, né? Uma síntese quantitativa. E, claro, isso restringe muito o tipo de estudo, né, que vai ser incluído. Basicamente, isso foi feito para estudos experimentais, né, ou ensaios clínicos, a necessidade de uma homogeneidade metodológica nesses estudos para que eles possam ser reunidos, não é assim, e seja promovida uma síntese. O que a gente já vem sendo desenvolvido, a gente vê, é uma derivação disso, né? Que a psicologia tem usado, né, e que se caracteriza mais por essa síntese que está começando a ficar mais sofisticada com toda essa questão, não é, de uma metodologia mais de avaliação, de algo que agregue um valor científico, digamos assim, maior, não é? Muito bom, né? Eu acho que isso nos ajudou muito, né? E vai, sem sombra de dúvida, ter uma repercussão importante nos trabalhos que vêm sendo feitos, né? E também na melhoria daquilo que já foi feito. Porque nós tivemos também, né, algumas devoluções aí das revistas, dessas primeiras tentativas que nós fizemos, né? E
E aí, bom, tem a possibilidade de, olhando o parecer também, vendo o que o parecer diz, né, e tentar agregar um valor maior, né, com essas informações também que tu estás nos trazendo aqui. Eu acho que isso ajuda também a melhorar, né? E aquelas novas investidas, né, já podem ter mais cuidado também, já contemplar, não é, esses procedimentos todos, né, para já fazer com que o trabalho fique mais robusto, né, e portanto também mais atrativo para o periódico, né. Eu gostei muito, né, e acho que temos que agradecer muito aí a tua participação aqui, né. Que bom, né, que tu estás aqui, né. Eu cada vez que eu te vejo trazendo alguma coisa, como desde a primeira vez que tu estivesse aqui, né, a gente vê realmente a grande competência que tu tens, né, Matheus? E que bom, né? Isso, tu serás, sem dúvida, um grande professor aí, né? Uma questão Eu acho, professor, que de isso tempo. tudo que o senhor está falando tem muito a ver com os periódicos, como que os periódicos ditam o que a gente vai fazer em pesquisa, como que vai ser a nossa pesquisa. Porque tem muito essa crença de que periódico científico agora não aceita mais revisão integrativa, não aceita revisão de literatura, só revisão sistemática. Então a gente acaba indo já assim, né, focado em fazer uma revisão sistemática, porque é o tipo de estudo que vai ser aceito numa revista, e a gente acaba negligenciando outras metodologias que podem ser muito mais pertinentes para o nosso tema, né? Então, foi isso que a Jane perguntou aqui no chat, se eu recomendo para quem está iniciando uma revisão sistemática ou de escopo. Depende, né? Depende do seu tema. Se você tiver uma pergunta de pesquisa muito clara, conseguir encaixar lá no PICOS, naquele acrônimo, ótimo, vai fazer uma revisão sistemática. Mas se não, por exemplo, no meu caso, eu estou avaliando no doutorado o consumo de pornografia por homens gays. Então, nesse sentido, assim, eu não dei, olha, não dando uma especificidade sobre qual é o tipo de desfecho, qual é a variação desse consumo. Então, para mim, fez muito mais sentido fazer uma revisão de escopo, para entender o que esses artigos, o que essa literatura sobre o tema vem fazendo, vem citando, quais são os termos que eles estão usando, qual é a metodologia que eles estão usando. Então, nesse sentido, como a minha pergunta era bem mais ampla, faz bem mais sentido eu usar uma revisão de escopo, a metodologia de revisão de escopo. Se eu tiver uma pergunta muito clara, aí faz mais sentido uma revisão integrativa, uma revisão sistemática ou um outro tipo de revisão. E se há boas aceitações das revistas para publicações de scope review no Brasil. Não tem muitas, não tem poucas revisões de escopo publicadas, mas a revisão de escopo é um método internacionalmente já bem estabelecido, né, e que agora está muito em voga. Então, como eu mostrei para vocês, tem diretrizes da própria Cochrane, do Prisma, que são específicas para a revisão de escopo. Então, às vezes, é melhor você fazer uma revisão de escopo de boa qualidade do que você fazer uma revisão sistemática de qualidade duvidosa, né? Então, faz mais sentido você fazer essa análise primeiro do que já ir nesse ímpeto de fazer revisão sistemática, porque é um único método possível, robusto. Não é verdade. Até uma própria revisão narrativa, uma revisão integrativa, pode ser um método muito robusto. Assim, depende de como você vai descrever isso, como que você vai fazer o passo a passo. A grande questão é que, como eu falei lá no início da aula, a revisão é um método por si só. Então, o que você tem que fazer? Você tem que descrever tudo o que você fez detalhadamente, com todos os aspectos, todas as possíveis interveniências, né, situações que puderam acontecer, ou que aconteceram durante sua busca, seleção. E aí, no final, descrevendo tudo isso, seguindo o checklist, você vai ter um estudo robusto. E em uma revista, assim, você pode contestar muito se ela falar que não vai aceitar uma revisão de escopo. Se a sua revisão de escopo estiver bem feita, você pode mostrar vários e vários documentos, né, da Cochrane, que inventou a revisão sistemática, para dizer que é possível, né? Então, vai depender do seu tema e vai depender também da inclinação que você vai dar para esse tema, né? Se é uma coisa mais geral ou mais específica. Às vezes, Jane, é melhor você fazer uma revisão de escopo e depois você faz a revisão sistemática, que aí na revisão de escopo apareceu ali, olha, tem vários estudos que avaliam essa variável aqui específica. Aí você já tem uma pergunta específica para fazer a revisão sistemática. Mas essa pergunta só apareceu porque você fez a revisão de escopo. Então, tem todo aí um processo, né, um procedimento durante a revisão que você pode mudar depois também, né? Você pode
escolher um novo método e tudo mais. O Luiz tinha levantado a mão, não sei se ele quer falar ainda. Luiz, boa noite, Luiz. Eu estava vendo aqui, mas eu fiquei cabreiro com essa questão do erro, né? Mas depois eu entendi que realmente, assim, eu fico tão preso a essa questão da definição, né, do que é erro, o que é tendência, mas que eu entendi que essa comunicação do erro e a tendência para esse tipo de trabalho que está sendo feito relacionado a BIAS, né, enfim, essa questão do viés, né, eles é a mesma coisa, entendeu? Quando você falou a questão do erro bem lá atrás, eu fiquei assim, será que é erro? Até fiquei olhando e tal, mas a questão é realmente que tem algumas pessoas que usam a palavra erro, algumas pessoas usam o erro, né, e depois fala a questão de o erro sistemático, né, não botam um erro completo, né, um erro só, né, uma palavra, mas botam um erro sistemático. Eu fiquei pensando, é uma tendência ou é um erro? O que é isso, né? Aí eu depois, quando eu fui ver em outras definições realmente da revisão, é um erro sistemático, né? Quer dizer, aí eu entendi. Mas foi ótima a aula, eu gostei, achei bem interessante, tudo bem interessante não, foi muito boa mesmo, né? Você trouxe bastante coisa para a gente relembrar até, porque a gente às vezes fica muito viciado em fazer determinadas coisas, né? E a gente tem que realmente voltar para a luz, né? Então eu achei que foi muito legal, Matheus. Parabéns, foi muito bom. Obrigado, Luiz. Assim, o conceito de viés é erro sistemático, né? O viés é um erro sistemático. E aí pode ser de várias formas diferentes. E aí, dependendo do tipo de revisão, você vai ter ou não que fazer essa avaliação de viés, né? De risco de viés nesses estudos. Se for uma revisão sistemática, sem essa avaliação, não tem como. Não tem como. Tem que fazer. Mas se for outras, não necessariamente você precisa fazer, né? Por exemplo, eu não vou fazer agora na revisão de escopo. Eu só fiz essa avaliação introdutória, que um dos critérios era o artigo ser revisado por pares. Então, já tem uma certa avaliação ali. Mas eu não vou usar a JBI, eu não vou usar nada dessas escalas de avaliação. Se eu fizesse uma revisão sistemática, aí sim eu teria que usar, aplicar ela em cada um dos artigos que foram selecionados. Cada um deles vai ter uma pontuação. Se a pontuação de um artigo for muito baixa, aí você pode excluir esse artigo. Ele não tem uma evidência sem estar muito enviesado, né, de acordo com a escala que você usou. Então, tudo vai depender do seu tema, do método, qual o critério que você determinou. Tem muitas possibilidades dentro desse campo. Verdade, valeu. É isso, então, né, pessoal? Ninguém tem mais alguma dúvida? Eu acho assim como uma coisa importante, Matheus, de estudo, é quando nós pensamos, né, na revisão sistemática e uma meta-análise, digamos assim, que é né, a origem de tudo, é o clássico, né, lá do Pearson. O objetivo disso é agregar um novo valor, não é? É produzir um valor novo. Então, você pega uma série de estudos lá que tem uma metodologia igual, né? E você vai ter qual é o valor? Você vai revelar, como muito bem disseste, o tamanho do efeito que existe de uma variável sobre a outra, por exemplo, né? Ali, a coisa do Pearson está expresso ali pelo R do Pearson, né? E pelo coeficiente de determinação. Bom, você está trazendo para a comunidade científica, ou para quem pesquisa naquela área, uma informação extremamente importante. Olha, né, nessa população aqui, essa variável ela age sobre a outra dessa forma, com esse impacto aqui. Esse é o tamanho do efeito. E aí você vai discutir teoricamente isso, explicar o porquê o efeito tem essa magnitude e tal, né? Você está acrescentando alguma coisa. Agora, em todas essas revisões, sejam elas quais forem, a questão é essa: que valor você está agregando? Né? Ou você tá se limitando a fazer apenas descrições, né? Tem tanto disso, tem tanto daquilo, acontece isso, acontece aquilo. Tá, mas e daí? Como é que, né, o que você vê nisso? O que você tem a entregar para os teus pares, a entregar para o leitor, né, seja lá o tipo de leitor que for, não é? O que você tem a entregar de novo aí? O que isso está dizendo?
né? Eu acho que esse é a grande questão, né? E eu acho que é isso que talvez, nas várias metodologias que evidentemente são necessárias e existem e tem que ser, né, esses diferentes tipos, eu acho que isso é o que faz a diferença, não é? Quer dizer, se pode ter uma revisão mais simples, como você citou algumas aí, mas aonde se traz alguma coisa, mesmo que seja questionável, não é? Que seja discutível aquilo, que seja polêmico, que seja, mas você está trazendo alguma coisa ali, não é? Acho que esse é a grande questão. Por quê? Porque se exige estudo. Isso exige estudo, né? Você tem que, para você ter ideias, para você questionar coisas, para você fazer sínteses de coisas, vocês têm que ter um mergulho teórico dentro daquela problemática toda, né? Senão não vai sair nada, não é? Não tem output nenhum, né? Fica um processo assim que não chega a agregar esse valor. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E a dificuldade que a gente tem de início. Acho que todo iniciante tem isso, né? Ele vai muito utilizando uma analogia aí com a estatística, né? Ele vai muito numa estatística descritiva, mas fazer inferências é mais complicado, mais difícil nesse início, né? Mas a gente precisa avançar nisso, né? Superar essas barreiras, e isso é a leitura, é o estudo, é o aprofundamento teórico, né? Naquelas questões que estão envolvidas ali, né? E isso, então, mais alguma questão? Não tem mais aí, Matheus? Tu que acompanha o chat, eu não vejo essas coisas. A Lorena perguntou aqui agora, se então não há uma preocupação com a quantidade de estudos que entrarão na síntese, certo? Já que há a possibilidade de uma empty review. É, relativo isso, porque se você for fazer uma revisão sistemática com poucos estudos e você tiver uma possibilidade de discutir por que existem tão poucos estudos sobre esse tema, aí eu acho que pode ser pertinente, mas na prática é muito incomum uma revisão, todo um processo de revisão para você revisar 3, 4, 5 artigos, né? Então, a empty review é um extremo, é algo que você vai discutir justamente porque houve esse extremo, houve essa ausência de um tema que é um tema pertinente, que é um tema importante. E aí você vai discutir que essa ausência está associada a isso e aquilo, ou, enfim, vai levantar hipóteses. No caso de existirem estudos, mas esses estudos serem muito poucos, assim, muito restritos dentro do seu tema, aí eu já não sei se vale a pena fazer uma revisão sistemática, né? Não sei. Você teria que refletir pensando no que você quer fazer, né? Se vai fazer sentido, se isso vai ser publicado depois, né? Não sei, uma revisão sistemática de 3, 4 artigos, não sei, talvez podem implicar com isso lá na hora da avaliação, né, dos pares. Então, acho que nesse sentido da empty review que você perguntou é porque é um extremo. E aí, nesse caso, se encaixa uma revisão com 0 artigos, que você pode fazer a revisão mesmo assim. Agora, em outros casos, já não sei, talvez você tenha feito critérios muito específicos, e aí, por conta dos critérios, você não selecionou tantos artigos, então você vai precisar, talvez tenha um enviesamento de critério, então você vai precisar avaliar melhor esses critérios. Enfim, existem muitas possibilidades, né? Mas, via de regra, a empty review é um extremo. Em geral, a revisão sistemática tem que ter um valor ali de síntese qualitativa, pelo menos, que seja relevante, né? Que seja significativo. Ou não também, né? Não sei. Tem de tudo na literatura. Acho que o Anderson está digitando aqui. Tá, então, será que tem mais alguma questão ou vamos encerrar? O Wanderson falou que talvez uma empty possa se sustentar se o tema for de grande relevância social e até então não tenha sido realizado um número adequado de estudos. Exatamente, assim, é um tema que precisa ser pesquisado, assim, tem dados de pesquisa ou não que mostram a importância de pesquisar aquele tema. E aí você vai pesquisar, fazer a revisão e não tem artigos, ninguém está pesquisando isso. Então você faz uma empty review justamente para discutir a importância dessa pesquisa, né, desse tema.
É isso aí mesmo, Wanderson. Geralmente, a empty review é um assunto que tem muita relevância. E justamente por isso dá margem a você fazer uma revisão sem artigos, né, sobre isso. Ótimo. Muito bem. Mais alguma coisa, Matheus, que tu queiras dizer para Não, a gente não. encerrar? Eu estava muito agitado, eu estou muito agitado por conta das questões tecnológicas, então talvez, não sei se eu falei muito rápido, que, enfim, Não, mas foi espero que bem. vocês tenham gostado. Tu conseguisse te dosar bem aí na tua, né? Essas coisas acontecem, né? Às vezes é nos momentos mais, mas foi muito bem, não é? Passaste bem nesse teste do. Foi ótimo, Matheus. Muito obrigado, né? Obrigado, Wanderson. Wanderson falou aqui que provavelmente não tem pergunta porque foi tudo muito claro. Que bom. Eu acho que tem muita informação também para ser processada, né? Às vezes também fica difícil de perguntar, assim, não é? Na realidade, eu acho que tu disseste muito bem. Também é preciso botar a mão na massa e ir fazendo essas coisas, assim, não é? Tem a coisa prática ali que vai realmente fazer com que tu te aproprie, né? Desses conceitos todas, dessas coisas todas que tu colocasse aqui, que são complexas, né? Tem bastante. Na prática, isso sempre, né? Sempre traz alguma dificuldade a mais ou a menos, ou, enfim, né? Então tá, muito obrigado. Vamos encerrar então, né? Eu não sei se vamos passar lá para outra reunião hoje.